capítulo 32. Capítulo 32, sobre o juízo final. Esses dias atrás, o Google fica mandando, para quem fez backup de fotos lá, algumas lembranças de anos atrás, das fotos que você tirou. E não nessa semana, acho que na anterior, lembrou-me de junho de 2022. Mostrou o David aqui à frente. Atrás, capítulo 2 da Confissão de Fé. Banco lateral, a gente fazia aquele quadrado aqui, sei lá, aquele U aqui, Alexa ali na frente. Então, na foto assim, bem diferente a configuração, mas 3 anos atrás, 2022, nós já estamos em junho de 2025, mas 30 capítulos. Todos os domingos já estamos acostumados com essa canção. Começamos 8 de maio. 8 de maio de 22. Então, passamos de 3 anos estudando a Confissão de Fé, pela graça divina, só Deus para nos sustentar aqui. E vamos continuar e, se Deus permitir, nos próximos encontros nossos terminarmos. Hoje nós começaremos esse capítulo 32, sobre o juízo final, mas não terminá-lo-emos. Primeira pergunta: há justiça nesse mundo? Ou, ainda tentando melhorar, porque essa pergunta não formulei ela, em nenhum momento achei que ela digna do que eu quero perguntar para vocês, tá? Mas esse mundo é justo? Há um julgamento justo neste mundo? É neste sentido. Há algum, qualquer um, ganhei minha causa, ganhei danos morais de alguém, foi justo? Há um julgamento justo nesse mundo? Também, dias atrás, o Esteban compartilhou, nem me lembro onde, se é comigo ou se eu vi ele compartilhando publicamente, o julgamento de um rico que estava portando cocaína no seu jato particular. A CNN estava divulgando isso, que o piloto foi flagrado com 400 quilos de cocaína no seu avião. E ele foi absolvido. Por quê? Talvez seja só porque ele seja rico. Bem provavelmente. Tem mais coisas aí? Tem. O motivo que há, bem entre aspas, justiça do Brasil, o liberou, é porque, supostamente, foi uma abordagem ilegal dos policiais. Como, ilegalmente, os policiais vão revistar um avião? Qual é a suspeita concreta de ele tentar evadir do helicóptero que o avistou? Qual é a suspeita concreta para revistar esse avião? Achou os 400 quilos. A suspeita era válida, mas, segundo a lei, é uma abordagem ilegal. Então, ele está livre. Ele está livre. Bom, se nós fôssemos estender aqui, poderíamos citar uma das maiores indignações do brasileiro atual. Nosso presidente atual teve uma condenação anulada. Por quê? Que, por mais que havia uma extensa quantidade de provas, e ele tenha sido condenado por um juiz, por um colegiado, e confirmada a condenação pela instância máxima brasileira, alguém falou, mas ele não devia ser julgado nesse lugar, ele devia ser julgado naquele outro. O lugar do julgamento era outro. Aí o pessoal, é verdade, vamos anular a sentença. Opa, passou o prazo, vamos anular o processo. Isso serve o processo judiciário, não serve a justiça, todo mundo sabe, não serve a justiça. E esse tema é complicado, entre servir processo e servir a justiça.
para nós é complicado. Recentemente, um humorista chamado Léo Lins, para quem viu, foi condenado a 8 anos de prisão por suas piadas ofensivas. E então, pela ofensividade delas, julgadas como criminosas. Mas 8 anos de prisão. Isso nos mostra que é muito radical a justiça brasileira ou estranhamente desproporcional. Porque pelo menos 2 chefes do PCC já foram soltos pelo STF, com condenações, mas foram soltos. Então, o chefe do PCC, um humorista. Está estranha a justiça brasileira. Se nós formos considerar, não, mas todos deveriam ser condenados, na verdade. Sempre chegaremos a essa conclusão. Sempre chegaremos a essa conclusão, isso biblicamente mesmo. Mas, é possível um julgamento justo? É possível você confiar na justiça desse mundo? O que nós teríamos que ter para ter um julgamento justo? Quais são as ferramentas de um julgamento justo? Primeira delas, uma lei justa. Nós teríamos que ter uma lei que é justa. Primeira ferramenta, primeira base. Então, que pune verdadeiramente os culpados e que absolve os inocentes. Maravilhoso texto de lei, justo. Depois, para medir as ações nesse texto, teríamos que conhecer tudo sobre o caso, esgotar o nosso conhecimento sobre o caso, conhecer até mesmo o íntimo das pessoas envolvidas, para julgar as intenções. Então, conhecer exaustivamente tudo. Além disso, todos os crimes envolvendo, ter um conhecimento tão bom da lei e do caso para conhecer exaustivamente tudo que foi cometido de delito e envolvendo esses delitos, ou crimes, ou infrações. E, no final disso, um juiz que aplicasse a punição perfeita para o caso e tivesse poder para que essa punição fosse levada a efeito, fosse levada a ser realizada com perfeição. Deixa mais esperançoso ou mais desesperado o julgamento aqui na Terra? Então, a nossa busca por justiça é tateando a imagem divina, mas longe dela pelo nosso pecado. É possível, então, um julgamento justo aqui? Não, mas haverá um julgamento assim. Haverá um julgamento assim. Nós podemos confiar e exultar que haverá um julgamento assim, perfeito e justo. Vamos para o artigo 1º, então, falar do tribunal de Cristo. Artigo 1º da Confissão, capítulo 32, diz: Deus tem designado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, a quem todo o poder e julgamento é dado pelo Pai. Naquele dia, não só os anjos apóstatas serão julgados, mas também todas as pessoas que viveram sobre a terra devem comparecer perante o tribunal de Cristo, para darem conta de seus pensamentos, palavras e ações, e receberem de acordo com o que eles fizeram no corpo, quer seja bom ou mal. Confiem, tenham esperança, se regozijem, por mais que agonizem até lá. Até a criação geme aguardando esse dia, mas há um dia. A boa notícia é, há um dia reservado, Deus o conhece. Nós não, mas confiamos em Deus. Deus tem designado um dia, só Ele conhece. Não acredite em nenhum charlatão, nenhum pseudo-profeta, falso profeta, nem ninguém que fale, olha, calculei, sei o dia. Não acreditem, só Deus sabe. Olha, se nós pegarmos essa profecia, esse cálculo, chegaremos na data e será em tal ano. Já tantas vezes, né? Sei lá,
popularmente, nem tem a ver com a Bíblia em si, mas popularmente já falaram, vai acabar o mundo no ano 2000, né, o bug do milênio. Depois, por causa da religião maia, provavelmente, né, calendário maia, vai acabar em 2012. Estamos aqui. Meio acabados, mas estamos aqui. Qual será o dia? Só Deus sabe. Essa é a alegação bíblica. Só Ele conhece. Mas haverá. Não é porque nós não sabemos no nosso calendário marcar esse dia que não podemos ter toda a nossa esperança e alegria nele. A nossa esperança e alegria deste dia não é pelo nosso controle da nossa vida ou do nosso calendário até chegar nele, mas do controle divino de todas as coisas, desconhecidas por nós, mas que vai chegar esse dia. Chegará, virá e Maranata, venha Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Então, esse dia que só Ele conhece, em que há de julgar o mundo com justiça. Há de ser julgado esse mundo com justiça. Só Deus conhece o dia e só Deus conhece a justiça. Só Deus conhece a justiça. Se você quiser ter longas horas perante um filósofo, pergunta para ele o conceito de justiça. Pergunta o que é a justiça. Desde a Grécia Antiga, sábios, filósofos, pensadores se debruçam sobre essa ideia, porque ela não é igual uma informação de laboratório. A gente vai pegar isso aqui, isolar, colocar no microscópio, olhar, fazer um teste, jogar um reagente, vamos chegar à conclusão do que é justiça. Dá para colocar uma lousa cheia de matemática? Não. Justiça, o que é a justiça? Então, é alvo de especulações do mundo. Qual é a nossa segurança? Deus conhece a justiça. A perfeita justiça é Deus. Deus define justiça. Nós somos falhos para a justiça. Todos nós aqui somos falhos para a justiça. Pelo pecado nós somos corrompidos. A nossa corrupção faz torcermos a justiça. A nossa corrupção se estende para a justiça. Por isso que a nossa justiça é falha. Mas não só por isso, pela nossa mesma natureza, a nossa existência como criatura limitada, já deixa a nossa justiça insuficiente perante Deus. Por quê? Nossa limitação natural mostra que nós nunca vamos conhecer todas as coisas. Então, a falta de conhecimento de todas as coisas, sabe? A onisciência que Deus tem, nós não, torna a nossa justiça insuficiente. Também, por nós não sondarmos tudo, os corações, as intenções, ou mesmo não podermos tudo, nós não somos onipotentes. Mesmo que nós conhecêssemos, a gente não pode fazer nada. A Ana gosta de assistir, minha esposa, gosta de assistir aqueles informações criminais, assim, para conhecer. Só que o que você consegue assistindo isso é simplesmente saber, mas a impotência de eu não resolvo. E o pior, ninguém resolve. Ninguém resolve. Então só gera angústia, porque você fica sabendo. Se Deus nos desse conhecimento de um caso só, mas tudo sobre esse caso, ainda assim a gente não conseguiria aplicar a justiça necessária, porque não temos essa potência, esse poder. Somos falhos até nisso, por nossa limitação natural. Então, se nós corrompemos o juízo, se nossa limitação é de conhecer é muito grande, se nossa limitação de poder aplicar é muito grande, nós não devemos esperar em nossa justiça mesmo. Nós esperamos em outra justiça. Na justiça de Deus, o Deus que conhece intenções e ações, o Deus que tudo vê e tudo pode. E lembrem-se, vamos lá para Hebreus 4:13. Hebreus 4:13 diz: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha que interessante,
tudo, absolutamente tudo do mundo está claro e descoberto perante Deus. Vamos tornar mais pessoal? Deus viu o que você fez. Talvez ninguém, talvez nem a sua família, talvez nenhum outro olho, talvez nem o seu olho viu o que você fez. Mas não está escondido perante Deus, Ele viu. Ele viu o que você pensou, Ele viu o que você sentiu, Ele viu o que você desejou. Deus viu. Deus está ciente, Deus está aqui, Deus está olhando para você, sabendo o que você desejou. Ele sabe totalmente, mais do que você mesmo sabe sobre você, Ele sabe. É esse Deus que há de julgar, é esse Deus que há de julgar. Quando uma pessoa diz, não me julgue, só Deus pode me julgar, não existe besteira maior do que aquela que ele quer dizer. Porque ele está falando, vocês estão me condenando, mas eu lanço a Deus a mim. As pessoas te condenam por suposições, às vezes falsas também, mas que eles podem ver. O Deus totalmente santo conhece tudo. Não há juízo pior. O nosso falso juízo sobre pessoas, que já é um pecado, é infinitamente menor do que o juízo perfeito do santo sobre pecadores. Infinitamente menor. Então, só Deus pode me julgar, deveria ser a frase de desespero de toda criatura. Esse Deus há de julgar. Olha Romanos 2,16, que a confissão sugere. Romanos 2,16. Alguém pode ler? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Ou seja, no dia em que Deus julgar, só que por meio de quem? Por meio de Cristo, é disso que vai continuar ali a confissão, julgar os segredos dos homens, julgar os segredos. Tanta coisa há de ser descoberta perante todos os olhos da existência das criaturas. Tudo há de ser descoberto, as suas intenções serão descobertas. Até das pessoas que pareceram tão boazinhas, as intenções serão exibidas. E tudo isso julgado em conformidade com o Evangelho de Cristo, que aqui no texto é o Evangelho de Paulo, segundo Paulo. Quais são os seus segredos? Eles estão confessados ou estão guardados? Eles perante Deus foram abertos e jorrados em arrependimento? Ou você insiste em tentar guardá-los de Deus? Essa será uma grande diferença para aquele dia. A confissão continua. Por meio de Jesus Cristo, a quem todo o poder e julgamento é dado pelo Pai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É esse Cristo que nós louvamos. É o Cristo que tem poder de julgar. Por meio dele serão julgadas as pessoas, a quem todo poder e julgamento é dado pelo Pai. O Pai o honrou, entregando-lhe o juízo. O dia da ira de Cristo chegará. O dia da ira do Cordeiro. Olha que interessante, a ira do Cordeiro. Você olha assim, um cordeirinho. A ira dele será derramada. Jesus, o tenro Cordeiro de Deus, julgará o mundo. O tenro Cordeiro de Deus julgará o mundo. Então, Atos 17, 31. Atos 17, 31 diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus há de julgar, chegará a justiça, chegará o desejo de almas aqui, a ira de tanta gente ali será saciada na punição dos pecados. E tudo isso será por meio de Cristo. A justiça haverá por meio de Cristo.
Esse Cristo que Deus já honrou para isso, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele destinou Cristo a isso, ele acreditou Cristo perante todos, ressuscitando-o. Mostrou que ele é o justo, mostrou que Jesus é o justo, Jesus é o digno. Por meio de Cristo o mundo será julgado. Condenado, o Cristo, condenado injustamente num tribunal humano, absolvido perante Deus e elevado a condenar o mal no mundo no juízo final. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Nós o condenamos injustamente. Deus o absolveu justamente. E ele há de condenar o mal para todo o sempre naquele dia. Isso é vencer. Nada exprime mais a palavra vencer do que Cristo. Cristo, ele venceu. Essa é a vitória das vitórias. E quem hoje não se curvar, estará como réu naquele dia. Quem não se curvar à majestade desse elevado por Deus, estará no lado do réu naquele dia, no banco dos réus naquele dia, curvado e sem chance de ser absolvido. Então, João 5:22 diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Está falando, quem vai bater o martelo é o próprio Filho. João 5:27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. A autoridade foi dada a Cristo, numa das passagens mais poderosas, quando Jesus ressurreto diz: todo o poder o Pai me deu, assim na terra como nos céus. Todo o poder o Pai me deu. Então, quem julgará o pecador, viveu entre pecadores e não pecou. Jesus é digno de julgar. Se eu chegasse aqui, apontasse, citasse aqui pecados de vocês, eu seria digno de condenar vocês por conhecer o pecado de vocês? Não, porque eu sou pecador, eu também falho, e vocês apontariam, mas você também fez, e aí você também fez, e todo mundo se apontaria, e no mundo inteiro, todo mundo se apontaria, e aí todo mundo falaria, e agora? Porque todo mundo pecou, quem que vai julgar quem? Quem que pode julgar aqui? Seria hipocrisia da parte de todo mundo, todos os homens deste mundo que foram filhos de Adão, pecadores caídos, adâmicos, não poderiam condenar uns aos outros, mas Jesus sofreu tudo, suportou tudo e sem pecado. Ele é digno de julgar. Esse é o tema de Apocalipse 5. E eu não consigo, é um texto apaixonante. Vamos no capítulo inteiro. Apocalipse 5. Apocalipse 5. Sobre julgamento, para mim, Apocalipse 5 é de exultar, sabe? É de o coração começar a se precipitar. Apocalipse 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Então tem um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, na mão de quem estava sentado no trono. O que é este livro? Nós podemos aqui inventar o que é esse livro? Não. A Bíblia não autoriza nós olharmos para Apocalipse e inventarmos. Nós precisamos olhar o que a Bíblia diz sobre esse livro. Este é o passo seguro. A Bíblia já citou alguma vez essa figura de linguagem, essa metáfora? Ezequiel 2, 9 e 10. Ezequiel 2, 9 e 10. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. A referência que a Bíblia dá sobre o livro escrito por dentro e por fora, num rolo que é entregue, é um livro de julgamento, é juízo. Este livro é um livro de juízo, é uma aliança de juízo que está sendo entregue aqui. Então, ou seja, o livro do julgamento está ali. Vamos voltar para Apocalipse 5, versículo 2.
Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então é este o momento em que todo mundo se olha. Quem que pode julgar? Quem pode condenar o outro? Quem aqui tem moral para abrir o julgamento? Quem pode apontar o dedo na cara de alguém e falar: você está condenado? Sem, com isso, apontar o cisco no olho de alguém e não ter resolvido a trave no seu. Aí, neste momento, versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro de julgamento revela o padrão de santidade divino. Ninguém pode abrir. Não é só isso. Ninguém pode sequer olhar, encarar a santidade divina como padrão de julgamento. E aí o versículo 4, quando a gente olha para isso, pense em todas as atrocidades que você viu na existência da história. Pensa estupradores de crianças, pense pessoas que mataram, pensa pessoas que mentiram, pensa pessoas que destruíram famílias, pensa tudo o que você fez de errado. Pensa em tudo que a humanidade fez de errado e fala assim: ninguém é capaz de resolver essa questão, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém tem moral para condenar. Ninguém pode resolver a injustiça. O que João fez? 4. E eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Chorava. A alma do justo clama por justiça. A alma do justo clama para ver a justiça ser executada num mundo de injustiça. Essa é a santa ira de Deus refletida em nós, imagem de Deus em nós, de querer ver justiça sendo feita. E isso nos entristece quando não vemos justiça sendo feita. Mas há esperança, versículo 5. Todavia, mas, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. O leão da tribo de Judá, que é o cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, todo o poder, 7 olhos, todo o conhecimento. Entendem o necessário para julgar? Que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra e sondam a todos. Ele tem todo o poder e todo o conhecimento. Este é o Cordeiro de Deus. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita. Imagine essa cena. Ninguém tem dignidade. Ninguém no céu, na terra e debaixo da terra é digno. Ele foi até lá e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso daqui é absoluto cinema. Isso daqui é incrível. Isso daqui é o principal, uma das cenas mais gloriosas de todos os tempos. Ele tomou o livro. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, eles conscientes do que aquilo representava, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos, dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno, tu és digno, porque derramaste graça, porque morreste justo, tu és digno, porque compraste a igreja.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa é a postura ao que conhece Cristo. Essa é a postura ao que vê o que Cristo realmente faz. Estamos falando que uma multidão inominável aqui de indignos está louvando, porque viu o digno. E qual é a reação? Digno, digno. Não foi um anjo digno, não foi um demônio digno, não foi um poder qualquer digno, submisso de qualquer criatura, não foi nenhum homem digno, não foi nenhum pastor digno, não foi um apóstolo digno. Só um é digno. Só um é digno. E toda a criação olha para Cristo e fala: digno. Todo louvor, glória, honra, majestade a Ele. E todos dizem amém. Digno. A palavra é digno. Digno. Toda a demanda de justiça, todo o sofrimento, toda a nossa ira pelo mal deste mundo será saciada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Serão saciados, se fartarão. Aqueles hoje em dia que olham o noticiário e se entristecem pela sua fome e sede de justiça e não veem justiça, serão saciados, comerão e se fartarão da justiça divina ao ver que o justo juiz julgará. Cristo tomou o livro. Naquele dia, continua a redação da confissão, naquele dia não só os anjos apóstatas serão julgados, ou seja, haverá julgamento de anjos. Anjos que caíram, anjos que se tornaram demônios, que estão já aqui em derrota final. 1 aos Coríntios 6, versículos 2 e 3. 1 aos Coríntios 6, versos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Judas 1, 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Anjos serão julgados. E a novidade aqui em 1 Coríntios é que vocês hão de julgar os anjos. Vocês hão de julgar. Por quê? Só Jesus Cristo é digno. Vocês estão em Cristo. Você está em Cristo. Você faz ideia o que significa isso? Você está em Cristo. Daquela indignidade total, você está na dignidade perfeita para julgar até seres celestiais em Cristo. Em Cristo. Anjos serão julgados, vocês em Cristo julgarão até anjos. Que moral você convidado a julgar anjos em Cristo. Só pela graça. E não somente anjos. A redação da confissão continua. Mas também todas as pessoas que viveram sobre a terra devem comparecer perante o tribunal de Cristo para darem conta de seus pensamentos, palavras e ações.
e receberem de acordo com o que eles fizeram no corpo, quer seja bom ou mal. Nós temos aqui, então, o termo tribunal de Cristo. Já entendemos que Cristo estará lá como o principal e ele julgará, e nele haverá juízo, e nele haverá julgadores, vamos dizer assim. Então, perante ele, todos prestarão suas contas, vão dar contas de pensamentos, palavras e ações. Nada vai escapar. Então, se você pensar na sua sede e fome por justiça, quando disser assim, aquele idoso que está escondido lá numa casa e é maltratado e ninguém sabe, haverá justiça nesse dia. A pessoa que, quando nenhum olho viu, ninguém salvou essa pessoa, uma lágrima descendo, mas ela estava sendo abusada lá no canto mais escuro de uma casa, haverá justiça nesse dia. Haverá justiça. Haverá justiça completa, perfeita, nesse dia. Aquele que foi prejudicado no trabalho, aquele que foi prejudicado na escola, aquele que sequer foi prejudicado em um esporte, pela maldade humana também, qualquer coisa, aquele que foi prejudicado, seja no trânsito, inesgotavelmente, toda gota de injustiça neste mundo será punida. Toda fração, todo átomo da maldade será colocada no banco dos réus aqui e prestará contas ao Altíssimo. O oceano de atrocidades será punido no seu devido lugar e na sua devida intensidade. E deixando claro, o que Luan disse aqui, em alto e bom som essa manhã, é que aquelas cidades de povos gentios, que outrora devotas a inúmeros deuses e receberam um castigo terrível pela invasão dos judeus naquele lugar por juízo divino, ficaram ainda lá alguns povos. E estas cidades receberão menos juízo do que quem tem visto e ouvido o que Cristo faz e tem negado a Cristo. Ou seja, aquele que continua ouvindo e vendo Cristo e continua negando a Cristo, mesmo que seja mais limpinho do ponto de vista da ética humana, mesmo que tenha sido um bom cidadão pagador de impostos, quem rejeita Cristo será severamente punido. Então, se você pensar aí, seja Stalin ou Hitler, seja Judas Iscariotes ou Lampião, seja os políticos brasileiros ou os juízes brasileiros, seja você que não crê, seja você que não tem a sua vida escondida na cruz de Cristo, haverá juízo perfeito, justo juízo. Vai receber exatamente de acordo com o que fez, de acordo com o que pensou, de acordo com o que falou. 2 aos Coríntios 5:10. 2 aos Coríntios 5:10 diz: porque importa que todos nós compareçamos, Paulo falando, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, em vida. O que nós fizemos, haverá julgamento. Todos nós compareceremos, ninguém vai faltar neste dia por dor de barriga e atestado apresentado. Ninguém, todos compareceremos. E haverá louvor do bem. Olha que esperança, haverá louvor do bem. É o dia em que o bem receberá em trombetas o louvor. Cristo, a obra de Cristo em nós. Mas haverá destruição do mal. Olha que maravilhoso! Finalmente o mal será destruído, que dia incrível!
É esse dia que nós esperamos, é por este dia que nós respiramos, é nessa esperança que vivemos. Se nós não temos essa esperança, tola é a nossa fé. Se nós não temos essa esperança, é tolo aguardar e sofrer o que nós temos sofrido, vindo aqui de manhã, nessa manhã fria, enquanto muitos dormem. Se nós não temos esperança de justiça, é tola a nossa fé, é tola a nossa disciplina. Eclesiastes 12:14, outro versículo para tremer as nações, para tremerem pecadores. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Haverá perante o tribunal de Cristo todas as obras. Diferente do que a gente brincava, é meio que um ensino brincalhão, mas ao mesmo tempo é o que perdurava, né? Não vai ter uma exposição de um filminho da vida de cada um lá no céu, sabe? Todo mundo sentar, comer pipoca e assistir como é que foi cada detalhe da vida de todo mundo para um justo juízo. Assistir a vida de todo, não é isso não. Mas falavam disso, vai passar isso aí no fim do céu, todo mundo vai estar vendo você, hein? Não é tecnicamente isso que haverá, mas haverá consciência do mal que cada um fez. Todos terão consciência, a tal ponto que todos saberão, preste atenção, todos saberão que a justiça perfeita está sendo feita. Olha que incrível! Nós vimos que toda criatura, até as indignas, vão louvar e vão se curvar perante Cristo. Por quê? Porque todo mundo vai falar, justo, é isso mesmo. Todos nós sabemos que é isso mesmo. Todos nós vimos, justiça está sendo efetuada. Todos se curvarão a essa justiça e concordarão com essa justiça. Tem noção disso? Eu lembro do pai, do Washer falando disso. Até o homem mais duro e mais orgulhoso do mundo, lá perante Deus... Foi o Washer? Nem sei se é o Washer ou Edwards agora. Mas perante Deus vai ser uma vela perante uma fornalha. Vai derreter. Vai derreter. Ninguém vai ficar inteiro perante Deus. Todo joelho será quebrado perante Deus. Todos concordarão com a justiça divina. Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Silêncio, irmãos. Leiam Provérbios e fala assim, olha, eu preciso ficar quieto. Falem menos quando estiverem seguros de que estão falando o que Cristo quer que você fale. Cuidem das palavras. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Sabe aquilo lá que você falou e depois você fala, acho que não foi bem colocado. Que oportunidade maravilhosa de ficar quieto. Como diz Provérbios, falar é prata, tem preciosidade, mas calar é ouro. Calar é ouro. Você está trocando, vou trocar aqui ouro por prata porque é muito importante essa prata. Você está trocando ouro. Cuidado com as palavras, cuide da sua língua, cuide do seu coração, cuide dos seus olhos, cuide dos seus passos. Nada será varrido para debaixo do tapete. Nada será varrido para debaixo do tapete. Todo pecado será punido. Todo pecado tem punição. Romanos 14, de 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Essa vitória escatológica é a vitória das vitórias. Todos vão reconhecer. Justo. Assim, versículo 12, pois cada um de nós dará conta, ou dará contas de si mesmo a Deus.
todo joelho se dobrará e aceitará a justiça plena. O ímpio dirá sobre a condenação de si mesmo: és justo, Senhor, és justo, Cristo. Eu mereço isso. E isso é o inferno eterno. E aquele que morreu em Cristo cantará: misericordioso, misericordioso. Mateus 25, 31 a 46. Maior texto e final aqui, tá? Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem, essa é a minha posição escatológica, tá? A vinda de Cristo é o juízo final. Então, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. A frase que você mais espera na sua existência é essa. Se tem uma coisa que os seus ouvidos anseiam ouvir, é isso: vinde, benditos de meu Pai. Não haverá frase melhor para você ouvir em toda a sua existência do que: vem, bendito do meu Pai. Cristo falará isso. Cristo falará isso para todo pecador miserável e incompetente que se entregar a Cristo hoje, que estiver entregue a Cristo em vida. Vinde, bendito de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, porque tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sempre que você cuidou da igreja, está fazendo isso a Cristo. Sempre que cuidou dos irmãozinhos pequeninos de Cristo, frágeis, fizeram a Cristo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Esta é a frase justa que todo aquele que não estiver escondido à sombra de Cristo ouvirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Dediquem-se aos pequeninos irmãos de Cristo. Esta família precisa de você. Esta família precisa de você, pessoalmente de você. Você serve diretamente a Jesus ao viver por estes pequeninos. Você tem servido a estes irmãos? O que você ouvirá pela sua fé em Cristo naquele dia? Vinde, benditos de meu Pai, ou afastai-vos de mim, malditos?
Alguma pergunta? Consideração? Nada? Estão mastigando? É meio exultante em nós. Tem que ser. Não é um dia de lamento que veremos aqui, mas um dia, o dia da justiça de Deus sendo exibida. É um dia de fervor na justiça. É um dia de celebrar Cristo, o dia final. Celebre Cristo desde já. Esse dia está garantido. Celebre Cristo na sua justiça. Celebre Cristo. Esteja em Cristo. Vamos orar?